A paz do Senhor, meu amado irmão, professor de escola bíblica dominical, é com muita alegria que chegamos à lição de número 7, dia 18 de novembro de 2018. E o tema é: perdoamos porque somos perdoados. O nosso textual está em Mateus, capítulo 18, versículo 35, que declara: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. E a verdade prática diz: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo, que na verdade o contexto dele está na chamada leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 18, versículos 21 ao 35. O nosso texto áureo é o versículo 35. Então vamos entender o contexto desse texto áureo. No versículo 21, capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Mateus, diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E aí vem então o contexto do ensinamento de Jesus e o momento que ele vai falar a parábola. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora vem o nosso texto áureo. Assim vos dará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bem, você pode perceber
que esse é, então, um texto autoexplicativo. E muito importante nós entendermos que muitas pessoas recebem a bondade, mas não sabem reproduzir, e por isso perdem a bênção. O nosso objetivo geral de sublinhar a importância do perdão. Então, o assunto aqui é perdão, tendo como referência o fato de termos sido também perdoados por Deus. Os objetivos específicos: interpretar a parábola do credor incompreensivo, ilustrar o grande favor que recebemos de Deus e sensibilizar, demonstrando o nosso compromisso em perdoar, porque fomos perdoados. Muito bem. Há aqui uma interação com o professor que fala do perdão. O perdão, além de ser uma necessidade, é uma atitude cristã. Isso está na construção do cristianismo. É igualmente um bálsamo, um remédio para as nossas almas, mas, sobretudo, para quem perdoa. Então, o perdoador é ricamente abençoado. Muitas doenças psicossomáticas têm a ver com a falta de perdão. Pessoas que maturam, que remoem mágoas, sentimentos negativos no coração, que não libera o perdão. E aí sofrem, porque todas as vezes que vê aquele contexto, volta toda aquela lembrança naquele indivíduo. Muitas vezes a pessoa que ofendeu nem lembra. E o ofendido, coitado, fica com aquela mágoa, com aquelas doenças psicossomáticas, porque não teve discernimento espiritual para se ver livre dessas circunstâncias. Há uma introdução falando que a parábola é uma daquelas que trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo, e já como estes devem ser comparar no âmbito do reino de Deus. Então, apesar de nossas Bíblias intitularem de parábola do credor incompassivo, o que ela ensina de fato é a forma de lidar com as ofensas e, obviamente, sobre o perdão. O primeiro item, então, é interpretando a parábola do credor incompreensivo. Primeiro, a nova vida no reino de Deus. O capítulo 18, então, de Mateus, traz os ensinos do Senhor Jesus sobre como os discípulos deveriam agir, conduzir no seu cotidiano, como membros de uma nova comunidade, da igreja, pessoas que foram tiradas do mundo para formar o organismo vivo de Cristo. O reino possui valores essencialmente diferentes do mundo. Então o mundo é completamente diferente. O mundo tem dificuldade de perdoar. O mundo tem dificuldade de agir de maneira amorosa, porque não tem o Espírito de Deus. Mas no reino de Deus, as coisas são diferentes. Nós vemos então que o desprezo pelo irmão, a conduta do bateu, levou, o desejo de vingança e a dificuldade de perdoar, todas essas circunstâncias humanas produzem doenças no corpo. Além da doença espiritual, a doença de alma, também o corpo receberá esse mesmo sentimento negativo, podendo gestar doenças no corpo do indivíduo. Então a mensagem que a palavra transmite, que a parábola transmite unicamente e essencialmente, é a necessidade do perdão.
Perdão ilimitado é o item subtópico 2. Pedro parece ter se incomodado a respeito do que Jesus havia falado sobre perdão. E a pergunta do apóstolo parece simplista, mas traz um pano de fundo cultural, o contexto judaico da lei. A lei é assim. Se a pessoa te machucar, você machuca ela também. Se tirar uma coisa de você, tira ele também. É olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Então a lei tem esse critério, esse tipo de ideia. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar o ofensor. Talvez tenha se sentido generoso ao sugerir até 7, que é um número presente na Bíblia, conhecido como número da perfeição. Na tradição rabínica, não se exigia que alguém perdoasse mais que 3 vezes. Então, nessa tradição judaica da época de Jesus, não se exigia que perdoasse mais que 3 vezes. A resposta de Jesus certamente perturbou Pedro. Deixou ele, eu diria, escandalizado. Porém, é preciso lembrar que Jesus está se valendo de uma hipérbole, ou seja, não devemos entender tal número no sentido literal, matemático preciso. Jesus ensina a perdoar quantas vezes for necessário. Então, esse 7 vezes 7, ele está se referindo a um contexto de quantas vezes houver necessidade, perdoa. Então, devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. Essa é a ideia dos 70 vezes 7. 3. Uma dívida impagável. Os servos de um rei eram oficiais de alta posição a serviço desse senhor. E nessa parábola, o que tinha maior dívida foi o que, de alguma maneira, o Senhor foi generoso com ele. No entanto, o que tinha menor dívida, o servo que havia recebido grande perdão, não foi capaz de ministrar também a bênção que ele tinha recebido. O Senhor foi generoso com esse servo, mas ele não soube ser generoso com os seus subalternos. E aí está o grande erro apontado nessa parábola. Ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. No comentário bíblico de Bacon, compara talento com cerca de $1.000. Então, o comentário propõe que fosse mais ou menos 10 milhões de dólares. Mais ou menos são contas, né? Só para a gente ter uma noção do valor, do que significa a expressão 10.000 talentos do versículo 24. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagamento e a impossibilidade desse servo conseguir pagar esses 10.000 talentos. Mas a misericórdia do Senhor em conceder a ele a oportunidade de não ser preso, não ser condenado junto com a sua família por essa gravíssima falta. Então, esse primeiro momento faz a gente lembrar como nós éramos escravos e pecadores e que a dívida Jesus pagou, porque a morte de Jesus, ela é redentiva, ela pagou o preço. E esse é um dos motivos que eu tenho que ter um coração generoso. Exatamente quando eu compreendo que a morte de Jesus na cruz do Calvário, em oferecimento a todos nós pecadores, tem que ter ser feito de sentimento de perdão. 4. A recusa em perdoar. É lamentável o homem que foi perdoado, ou pelo menos
que o seu senhor for generoso com ele em relação a uma enorme dívida impagável. No entanto, ele não conseguir perdoar o que o outro conservo lhe devia, uma dívida muito menor. Isso é lamentável, porque o comentário bíblico de Bacon coloca a soma mais ou menos 100 dinheiros como sendo 20 dólares americanos. Você consegue entender isso? O primeiro caso são 10 milhões de dólares. Claro que o comentário bíblico de Bacon está fazendo apenas uma demonstração matemática. Aparentemente 10 milhões de dólares. O Senhor foi generoso com esse servo. No entanto, o outro que devia para ele apenas 20 dólares, 100 denários, mais ou menos 20 dólares americanos, ele não deu moleza não, ele queria receber e começou a brigar, agredir o coitado do conservo. Então a recusa a dar um prazo para o homem para que ele pudesse quitar a dívida, e ainda mandou o seu servo lançar ele na cadeia, conforme os versículos 28 e 30. Então mostra que os demais servos ficaram revoltados, porque as pessoas percebem, as pessoas têm senso de justiça. Todos que viram o Senhor sendo brando e generoso com aquele homem, agora vê ele sendo rude e grosseiro com o outro que devia muito menos. As pessoas que estavam em volta perceberam a injustiça e por isso mesmo elas levam ao Senhor. Então a síntese da nossa lição, tópico 1, os detalhes da parábola não são importantes quanto à sua grandiosa mensagem. Então os detalhes, agora mesmo eu falei alguns detalhes de valores, segundo o comentário bíblico de Bacon, mas o mais importante é entender a essência dessa parábola, que é o perdão. Há um subsídio exegético, aqui do comentário bíblico pentecostal, e 2, em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. Então, primeiro, nossa dívida também é impagável. Não tinha jeito de você pagar a sua dívida. Mas Jesus, morrendo em nosso lugar, ele perdoou os nossos pecados. Então, Deus pagou as nossas dívidas. É sério isso, as pessoas têm que compreender isso. Que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, dando a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, eficazmente pagou a minha dívida. Por isso eu tenho que ser agradecido. 3, nada pode nos condenar. Nenhuma condenação há para os que tiveram as suas dívidas pagas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. A síntese do tópico 2 declara: o perdão proporcionado por Deus em Jesus jamais poderia ser pago pela humanidade. Não tinha jeito. Nenhum ser humano por si só poderia. Mas Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e pagou a dívida, a redenção. Uma vez perdoados, agora precisamos perdoar. Há uma história que eu ouvi de uma pregação. O pregador então contou essa história, diz que ela ocorreu na Idade Média. E segundo a informação, diz que havia um vilarejo na Europa medieval de que quando alguém matasse outra pessoa, então pegaria o corpo da pessoa que foi assassinada e era amarrado no corpo do assassino e levado o assassino num local isolado para que o cadáver, quando iniciava o processo de decomposição, passasse toda aquela impureza no corpo do assassino. Então era uma espécie de punição medieval. E a ilustração é mais ou menos assim acontece quando a gente não perdoa. Quando você não consegue perdoar, parece que aquela culpabilidade fica amarrada nas costas da pessoa. E aquela mágoa vai corroendo o indivíduo ao ponto dele morrer espiritualmente. Então é muito sério essa questão
da necessidade de se ver livre desse peso que é a liberação e a necessidade de perdoar. Há um outro exemplo, uma outra ilustração de um garotinho que chegou para o pai e disse: papai, eu estou muito revoltado, muito triste, porque os alunos, os demais amiguinhos, brigaram comigo. Então eu estou muito magoado. E o pai inteligentemente chamou aquela criança para o quintal da casa e tinha muitos carvões assim jogados, tinha uma fogueira antiga. E o pai falou: então, filho, você está com muita mágoa? Pega esses carvões e joga na parede. Vamos fazer a figura dos meninos que trataram você mal. Aí eles desenharam as crianças na parede e falaram: agora você pega esses carvões e taca nele. Deixa tudo sujo. E o menininho foi jogando carvão, jogando, jogando, e pegando mais carvão, e jogando, e jogando, e jogando. Aí a hora que ele estava cansado, o pai dele falou: pronto, filhinho, já jogou tudo? Já. Então agora você vem aqui. E pegou um espelho e falou: olha para o espelho a sua situação. Ele estava tudo sujo de carvão. Assim é a falta do perdão. Quanto mais você fica magoado, mais prejuízo para a sua vida. Doenças psicossomáticas, doenças que vão mexer com o seu corpo. Então é muito sério essa questão de você ficar ali remoendo as mágoas que alguém trouxe para você. É através de Jesus, é invocando o sangue de Jesus, é que você vai poder perdoar e se ver livre de todo tipo de doenças, enfermidades psicossomáticas e também físicas. Em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas, graças a Deus. E 3, uma vez perdoados, agora precisamos perdoar. Não endureça o seu coração, porque senão você vai ficar doente. Doente de alma, doente de coração. Devemos agir com misericórdia. A gratidão, dizia Cícero, grande filósofo e político de Roma do primeiro século. Ele dizia: a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Nós precisamos ser agradecidos e agir com misericórdia. Assim como Deus me perdoou, eu vou perdoar aqueles também que me ofendem. Isso não significa que você vai se expor, né? Não significa que você vai apagar a sua história. Isso não é assim. Mas que você não vai permitir que mágoas estejam remoendo no seu coração. Você está liberto disso. Você agora vai ter prudência para não permitir mais situações desagradáveis. Claro, agora você tem uma experiência, mas você deve se livrar de toda mágoa, perdoando, porque Jesus nos perdoou, apesar de nós termos ofendido tanto o Senhor. E 3, devemos dar o presente que recebemos. Então você recebeu o perdão, então você deve compartilhar, dar o perdão. Síntese 3. O parâmetro para perdoarmos é justamente o fato de que Deus perdoou-nos se pudéssemos pagá-lo. Deus perdoou-nos sem que pudéssemos pagá-lo. Eu lembrei aqui da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso diz exatamente isso. Perdoar as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a referência do perdão. Há um subsídio teológico do livro do Steve Sandage e do Leon Schutz, que é Faces do Perdão, e a conclusão final. A parábola que estudamos nessa lição evita qualquer abuso ou presunção da graça que recebemos de Deus. Assim como nós somos perdoados por Deus, nós temos um dever moral, espiritual, de perdoar. É difícil perdoar, porque a mágoa, ela produz exatamente, ela mexe com a alma. Por isso que nós temos dificuldade. Mas através do fruto do Espírito, do exercício espiritual,
invocando o santo sangue do Senhor Jesus, você vai liberando o perdão. Alguns, às vezes, querem apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora. Ela muda a nossa cosmovisão. Eu sou uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você foi transformado pela graça de Deus, pelo amor imerecido que Deus nos deu, você conseguirá perdoar, assim como foi perdoado por Deus em Cristo Jesus, e será curado de toda doença psicossomática através do sangue de Jesus. Você vai liberar perdão e vai sentir o bálsamo na sua alma. Que Deus continue abençoando a sua vida. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br e compartilhe desse material para os demais. Fique na paz do Senhor.